Marcos capítulo 1, versos do 21 ao 42. Quero ler um pouquinho da rotina diária do Senhor Jesus. Preste atenção nessa leitura. Marcos 1, 21 em diante. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Um pouquinho da rotina do Senhor Jesus. Um pouquinho da rotina dele. E honestamente, era assim, todos os dias. Todos os dias dos seus 3 anos e meio de ministério terreno. Eram assim. Você consegue imaginar? Você acha que a sua vida é corrida? Você acha que você não tem tempo para algumas coisas que você gostaria de fazer? Quero destacar e pincelar algumas coisas nesse texto, porque eu estou desejoso de ouvir o testemunho dos meus irmãos, que vão dar em seguida. Mas eu li aqui um pouquinho da rotina de Jesus. E o que o texto começa falando é que ele estava numa sinagoga, pregando o evangelho, ensinando a palavra. E ali eles o admiraram e o observaram, porque ele veio com um ensino que para eles era um tanto diferente do que eles estavam acostumados. Em primeiro lugar, era diferente porque ele falava com autoridade. Autoridade. E, lamentavelmente, para os escribas, o texto faz comparação a eles
de maneira negativa, porque o texto fala, ele falava com a autoridade, não como os escribas. Ficou mal para os escribas esse texto, não ficou? Mas essa era a verdade. E o fato de que ele falava com autoridade, e o texto destaca isso, eu entendo que na sinagoga, eles iam ali e era um mero ritual, tudo que eles recebiam e ouviam. Um ritual. Era algo litúrgico, cansativo, de dar sono, até aparecer Jesus na sinagoga. Até aparecer Jesus. E Jesus começa a pregar de maneira diferente. E o que fazia toda a diferença era a sua autoridade. Sua autoridade. É tão chato ir numa celebração, no culto, onde dá sono, não é verdade? Tudo bem que os irmãos precisam dormir em casa, não na igreja, né? Não no culto. Quer dormir, dorme em casa, amém? Por isso que é bom, a mulher está agarrado com o marido aí, que se um piscar o olho aí, costuma o outro dar um beliscão, amém? Ou filho também, filha, né? Namorada, que aí ninguém dorme. Mas é horrível quando não consegue prender a atenção das pessoas e não há autoridade naquilo que se prega, naquilo que se fala. Quando é algo decorado, quando é algo que não faz nenhuma diferença, e era assim nos tempos de Jesus, até ele se manifestar pregando pelas sinagogas. E observaram a Jesus, ele fala diferente. Mas onde estava a diferença? Ele tem autoridade naquilo que ele fala. Essa era a diferença. E até que apareceu um homem possesso por um demônio na sinagoga. E então esse homem começou a falar algumas coisas a respeito de Jesus, trazendo à tona quem ele era. E o Senhor Jesus então repreende o demônio, mandando que ele se calasse e que fosse expulso daquele homem. É tão diferente dos dias de hoje. Em algumas igrejas, se um demônio falar pela boca de alguma pessoa, a igreja expulsa aquele homem e não o demônio. Porque não tem um discernimento espiritual do que está se passando, do que está acontecendo naquele momento. E esse curso nos ensinou algo tremendo, porque desde cedo eu aprendi que se porventura, durante um culto, uma celebração, alguém ficasse possesso, tinha que retirar ele de maneira muito sutil, de maneira secreta, levá-lo para uma sala, e ali tentar expulsar, quem sabe até o final do culto consiga. Se não conseguir, se tiver uns cabos de vassoura ali do lado, talvez ajudasse. Mais ou menos isso. Mas no meio da sinagoga, o Senhor Jesus fez algo que eu acredito que era inédito para todos que estavam ali. Enquanto o demônio queria falar, queria se aparecer, queria dizer, o Senhor Jesus simplesmente o repreendeu. Ele não o entrevistou, o repreendeu e o mandou ir embora. E ele tinha autoridade, e o demônio saiu dele naquela hora. Saiu pela sua autoridade, pela autoridade que ele tinha. O demônio saiu dele. E aí então começaram a admirar ainda mais. Mas com que autoridade esse homem ordena os demônios e os demônios vão embora? O que deveria ser algo lógico, mas isso não acontecia até o Senhor Jesus chegar. Isso não acontecia.
Aí eu fico imaginando como que era a sinagoga então, com o demônio manifestando em todas as reuniões e ninguém fazia coisa alguma. Eu fico pensando, talvez o demônio não manifestava porque era tão ritualístico a coisa que não havia necessidade de manifestar, porque já era dele a reunião. Manifestar para quê? Estamos ganhando com a reunião. Mas quando o Senhor Jesus, com toda a sua autoridade, estava ali presente, aí não tem para onde. Então, com autoridade ele mandou o demônio embora e as pessoas ficaram observando essa doutrina nova de que eles diziam. Percebe por que eu afirmo que eles não sabiam o que era expulsar demônios? Eles disseram, está acontecendo algo novo aqui, nós nunca vimos isso. E a gente achava até, quem sabe eles pensaram assim, a gente achava até que era o homem que estava falando, e ele identificou um demônio falando pela boca dele. E aí continua a caminhada do Senhor Jesus. Saindo da sinagoga, eles vão para a casa de Simão e André, que eram irmãos, e ali encontram a sogra de Simão Pedro com febre. Com febre. Quantos aqui já tiveram febre alguma vez na vida? Quem nunca teve febre, né? E Jesus, então, sendo avisado de que a sogra de Pedro estava com febre, ele impõe as mãos sobre ela e expulsa aquela enfermidade. Ele liberta ela da enfermidade, ele cura aquela mulher da enfermidade. É uma pena que não temos o nome dela, né? Qual é o nome da sogra de Pedro, irmãos? Quem sabe aí? Não sabemos, né? Como? Sogra de Pedro. Sogra e o sobrenome de Pedro. Então tá bom. Expulsou a enfermidade dela e a curou. Então nós vemos Jesus pregando com autoridade. No verso 25 nós vemos o Senhor Jesus expulsando demônios. E agora no verso 31 nós vemos Jesus curando enfermos. Curando enfermos. Talvez nós pensássemos assim, era só uma febrezinha. Febre todo mundo tem. E às vezes a gente nem descobre o motivo, né? Toma um remedinho, passa, toma um banho gelado e passa, não é? Coloca a cabeça dentro do congelador. Cada um tem uma receita, né? Coloca o Gustavo já deve ter feito isso, pelo que ele está abanando a cabeça ali. E resolve às vezes, mais ou menos, né? Desse jeito, Tiago, desse jeito. Mas o Senhor Jesus encarou a febre como tem que ser encarado, como uma enfermidade. Ele expulsou. Bem, o texto continua. No verso 32 vai dizer que trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Já observou uma coisa que nós temos que aprender com Jesus? Até no ministério de Jesus e até para coisas boas, até para notícias boas, tudo tinha um tempo certo. Já observou isso? Quantas vezes Jesus fazia um milagre e falava, não conta para ninguém. E parecia que estava dizendo o contrário, né? Era o mesmo que dizer, conte para todo mundo. Porque coisas boas realmente a gente não consegue segurar, é ou não é? E às vezes coisas más também, né? Mas principalmente boas. Vamos falar de coisas positivas hoje. E agora tinha uma multidão ali. A cidade inteira estava ali. Porque um homem foi liberto,
O Senhor Jesus pregou com autoridade, a notícia correu. Agora está curando até febre. E agora, à tarde, quando o sol já estava se pondo, vem até Jesus todos os enfermos e endemoniados. Percebe que era algo novo expulsar demônios? Percebe que era algo novo para uma medicina precária daquele tempo? Curar enfermidades. Agora que descobriram alguém que expulsa demônio, que traz sanidade às pessoas, trouxeram, divulgaram com um carro de som, com um trio elétrico por toda a cidade. E agora está todo mundo diante ali de Jesus, ao pôr do sol. E o texto diz, verso 34, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades e também expeliu muitos demônios. E não permitiu que eles falassem. Não permitiu que eles falassem. Enquanto em muitos púlpitos, demônios têm direito até ao microfone, né? Entrevista e por aí vai. Jesus não permitia que eles falassem. Ele libertava a pessoa. Ele libertava o oprimido por Satanás. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Então Jesus curou muitos doentes e expulsou muitos demônios. Você já observou que Jesus nunca nos manda fazer algo que primeiro ele não já tenha feito? Já observou isso? Quando ele diz, fiquem em Jerusalém, que vocês vão receber poder do alto. Ele já tinha recebido. Ele já tinha. Quando ele disse, toda a autoridade me foi dada, ele já tinha recebido essa autoridade. E agora ele podia distribuí-la, ele podia dá-la. Quando ele disse lá em Marcos 16, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome vocês vão expulsar demônios, e vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, porque ele já tinha feito. E lá no final, dos últimos versos de João, últimos versos, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A mesma missão que o Senhor Jesus recebeu, ele a deixou para nós. Pegue esse bastão e obedeça ao Senhor. Amém? Ele não te pede para fazer nada que primeiro ele já não tenha feito, já não tenha ensinado como fazer. Então, no verso 35, e eu imagino Jesus um tanto fisicamente exausto, com tanto trabalho, e aí o texto, verso 35 diz, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Qualquer um de nós justificaria, sem nenhuma dificuldade, dizendo, hoje eu vou dormir até tarde, porque ontem foi cansativo. É ou não é? A gente não faz assim? Com todo direito. Nosso corpo precisa disso. Mas eu vejo no Senhor Jesus diferente. Ele sabia que seu ministério seria muito curto. E o seu foco não estava em muito descanso. Enquanto realmente no seu físico ele precisava, ele merecia descanso para lidar com tanta potestade, com tanta gente enferma, com tanta gente doente, gente literalmente caindo os pedaços à sua frente, emocionalmente precisando de um sossego, de um lugar mais tranquilo. Ele faz o quê? Alta madrugada, ele vai para um lugar deserto para orar.
alta madrugada. Eu imagino no meio da madrugada, no meio da noite, no meio do sono. No meio do sono. Antes do sol nascer. Eu fico imaginando por volta de 3 a 4 horas. Sendo que naturalmente eles dormiam mais cedo, porque não tinham a eletricidade que nós temos hoje. Então o dia se encerrava com o pôr do sol. O texto fala que quando o sol estava se pondo, apareceu um monte de gente. Mas fato é que por volta de 3 da madrugada, 4, ele já tinha levantado e foi para um lugar retirado e ali ele orava. Um lugar deserto e ali ele orava. Aqui que está a chave do êxito de Jesus. Sendo ele o próprio Deus, mas como figura humana, como diz em Filipenses 2, como ele se fez como homem, semelhante a nós, à exceção do pecado, claro, ele sentia essa necessidade de dobrar os seus joelhos, de caminhar no meio de um jardim e orar, e orar, e orar, e orar. Ele sabia o que o esperava quando amanhecesse. Ele sabia que sua notícia estava correndo, à solta, cidades vizinhas, regiões vizinhas. Mas ele também sabia que a oração não podia faltar, que ele dependia do Pai. Por mais que ele andasse guiado pelo Espírito, conduzido vitoriosamente pelo Espírito em tudo que fazia, nas madrugadas, antes do sol nascer, ele se retirava para lugares desertos para orar. E se ele tentasse fazer isso ao meio-dia, como que seria? Não conseguia. E se ele tentasse fazer isso à noite, também não conseguia, devido às demandas que apareciam. Então o melhor horário, de acordo com a vida do Senhor Jesus, é orarmos pela irmã Andréia, orarmos pela manhã, de manhãzinha, com o sol nascendo. Falei o nome dela porque ela testemunhou que tem feito isso pelas manhãzinhas, antes do sol nascer. Fica a dica, fica a receita do Senhor Jesus para a sua vida. Orar de manhãzinha, orar de madrugadinha. Oração. Aí chamaram Jesus, olha, verso 38. Aliás, não encontraram o Senhor Jesus, porque ele estava num lugar retirado, deserto, solitário. E esse é o melhor lugar para orar, longe de tudo e de todos, longe de barulho, longe de celular. É o melhor lugar para orar. E acontece que encontraram Jesus e disseram: nós estamos iguais loucos te procurando, está todo mundo te procurando. E Jesus tipo assim: estou preocupado com isso, porque ele priorizava a sua comunhão com o Pai, assim como você e eu devemos fazer, acima de qualquer coisa, acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra agenda. E aí o Senhor Jesus disse: vamos a outros lugares, vamos a regiões vizinhas, para que eu pregue também ali, porque foi para isso que eu vim. Amém? Quando Jesus manda seus discípulos irem pregar, ele fala: vão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Foco na missão. Porque Jesus tinha foco na sua missão. Eu vim para pregar. Pregar.
Pregar o evangelho do reino. Pregar o evangelho do reino de Deus. E ele ia dizendo, o reino de Deus é chegado. Por onde ele ia? Arrependam-se, o reino de Deus é chegado. Ele ia pregando. Agora é o seguinte, o que mais nós vemos no Senhor Jesus e seu ministério, e na pregação que ele fazia, era expulsar demônios e curar enfermos. Amados, não é possível separar essas duas coisas da pregação do evangelho. Não é possível. Observe o tempo que Jesus dedicava a essas coisas. Sem colocar placa, tragam os endemoniados. Nada de placa. A notícia se encarrega de se espalhar. Onde Jesus estava, multidões o acompanhavam. Multidões. Está certo que uma grande parte era por causa do pão que ele dava de graça, por causa do peixe, por causa da cura. Mas nem por isso ele deixava de curar enfermos e expulsar demônios. Amém? Nem por isso ele deixava de anunciar, porque ele tinha uma missão a cumprir, e o seu tempo era pequeno. Se nós extraíssemos isso para a nossa vida, de que o nosso tempo de vida aqui nessa terra é pequeno, e nós temos uma missão a cumprir, então foca naquilo que realmente é necessário, deixa de lado coisas supérfluas, deixa um pouco de lado as coisas que você já vai ter no céu. E se existe algo que nós não teremos no céu, é evangelismo. Por isso que nós precisamos priorizar isso aqui na terra. Pregação, para levarmos o máximo de pessoas conosco para o céu. E a pregação do evangelho do Senhor Jesus incluía algumas coisas, como a cura da alma e a cura do corpo. Amém? Salvação eterna para a alma e a cura física. Isso está claro nos evangelhos, claríssimo. Assim foi com os apóstolos e os discípulos, logo que eles receberam do Espírito Santo. Quando Pedro sai dali de Pentecostes, a Bíblia relata em Atos 3, talvez 4, Jesus indo ao templo na hora da oração, e na entrada ali estava um coxo, fazia muitos anos que ficava ali esmolando, pedindo umas moedinhas àqueles que entrassem. Talvez um lugar realmente que as pessoas já vão ali de coração aberto, né? E ali ganhava as suas moedinhas. E aquele homem pediu esmola a Pedro e João. E Pedro e João não fizeram nenhum ritual com ele. Pedro e João simplesmente disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Não pediram ele para citar algumas frases feitas, não entregaram uma literatura a ele, eles simplesmente disseram: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É isso que você mais precisa. E assim por diante, Jesus continuou pela Galileia, expulsou todos os demônios, e acontece que no verso 40 se apresenta a ele um leproso, pior enfermidade que talvez existisse naquele tempo, que ia matando as pessoas aos poucos. Na nossa cultura a gente nem sabe bem o que é isso, ser leproso, a hanseníase.
é uma doença, sei lá, eu não vou falar 100%, mas 99% erradicada da nossa nação e de muitas outras nações, de terceiro, segundo e primeiro mundo. Primeiro mundo nem se fala mais nisso. Mas se você for à Índia, você ainda vai ver, e outros lugares. Os dedos das pessoas vão cair, das pontas do corpo vão cair na orelha. Nariz, tem gente que já não tem, um leproso já, às vezes nem nariz tem mais. Algo terrível. Não havia cura isso. Não havia cura até o Senhor Jesus se apresentar. Até Ele aparecer, curando todo tipo de enfermidades. E apresenta um leproso a Ele. Se aproximou dele e disse: se quiseres, podes purificar-me. Olha que interessante. Se quiseres, podes purificar. Purificar-me porque um leproso, segundo a lei e a tradição daquele tempo, era considerado uma pessoa impura. E era maior de todas as humilhações, porque aquele enfermo, ele tinha que andar com um sino, fazendo barulho e dizendo: impuro, impuro, para que ninguém se aproximasse dele e se tornasse também contaminado com essa doença mortal. Que humilhação! Quanta humilhação um leproso não passava nos tempos do Senhor Jesus, nos tempos do primeiro século. É tanto que eu imagino esse homem que já havia sofrido tanto, e talvez fosse um dos primeiros a serem purificados de lepra, que nos tempos do Senhor Jesus, nós vemos Naamã, lá no Antigo Testamento, né? Sendo curado de lepra. Não vemos mais outros casos. Acho que Miriam também pegou por uma questão de afrontar a autoridade do líder do povo de Deus, seu próprio irmão. Por 7 dias ela se recuperou. Mas aqui acontece que esse leproso diz: se quiseres, podes purificar-me. Foi o que ele disse. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. O texto fala que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou o leproso, coisa que não podia. E ele disse: eu quero, fica limpo. Eu quero, seja curado. Amados, e aquele homem foi curado. Aquele homem ficou limpo. Acontece que nós já temos a revelação do Senhor Jesus. Ele quer curar. Amém? Ninguém tem que orar como esse homem leproso. Se o Senhor quiser me curar, nós já temos a revelação de Isaías capítulo 53, que diz que Ele levou sobre si as nossas dores, Ele já levou sobre si nossas enfermidades. Você não precisa seguir um leproso. Você não precisa falar como um leproso. Se o Senhor quiser, nós já sabemos que o Senhor quer curar a todos que clamam a Ele com fé. Por isso que ninguém mais fala assim. Daqui o Senhor Jesus tem um momento que Ele chega a curar 10 leprosos de uma só vez. 10. Ninguém mais perguntava se Ele queria. Eles já sabiam que Ele queria. Assim como ainda hoje Ele continua querendo, e essa é a sua vontade, que sejamos curados em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor, amém? Não há demônio que resista contra o poder do Senhor Jesus. Onde Jesus chega, os demônios têm que ir embora. Onde as pessoas creem no nome dEle e se apropriam de sua palavra, as pessoas são curadas e libertas em nome de Jesus.
Nome poderoso é o nome do Senhor Jesus, amém? Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo poder. Interessante que, se não me falha a memória, João capítulo 11. Chega ao Senhor Jesus a notícia de que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Por enquanto, não matou homem ainda não. Estava enfermo, a notícia que chegou. Jesus, humanamente falando, se atrasou um pouquinho e chegou lá. Aí então Lázaro já estava. Agora a irmã acertou. Estava morto. E o Senhor Jesus fala algo interessante ali. Porque ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Vamos abrir lá nesse texto? João, capítulo 11. E verso 41. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O Senhor Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele queria educar o povo, ele queria ensinar o povo. Olha as coisas extraordinárias que podem ser feitas através do nome do Senhor Jesus, através da autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Se curar leprosos era algo grandioso naquele tempo ali, imagine então ressuscitar mortos. E Jesus ressuscitou vários. E depois os apóstolos também ressuscitaram vários. E a morte do Senhor Jesus por si só também ressuscitou a vários. Aí eu lhe pergunto: por acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Sim ou não? Não há impossíveis para Deus em nenhuma de suas promessas. Nenhuma. E ele nos deu dessa mesma autoridade e disse aos discípulos e também diz a nós: vocês farão coisas maiores do que essas, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus.